Programa TV Conexão News. Entrevistas, atualidades, meio ambiente, empreendedorismo, cultura, saúde, educação, esportes, turismo, política. Editoria Internacional Paloma Rodrigues. Apresentação: Roberto Monteiro Pinho. Estamos mais um programa Conexão News pela Max TV HD 525 da Claronet. É o nossa TV por assinatura, né? Com mais de 1 milhão de assinantes só no estado do Rio de Janeiro. Estamos falando aqui, vamos conversar com o Dr. Denilson de Oliveira. Seja bem-vindo. Prazer, tudo bom, Roberto? Nós temos um tema muito interessante, porque nós vamos abordar a questão das networks que estão acontecendo, empreendedorismo. Há uma avalanche aí, uma demanda muito grande, né? Mas muita gente não está entendendo bem o que é isso, tá? O pessoal está pensando que é para fazer social, em jantares, almoços, coquetéis, aí por aí vai. E a coisa é muito séria. E falando de seriedade, em relação à questão do seu trabalho, do seu nicho de network, de consultoria, você lançou um livro, foi lançado recentemente, né? O Isso, que sim. descobri empreendendo. O que Isso. descobriu? Bom, primeiro que sozinho você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Eu hoje estou muito focado no ramo de startups. E no ramo de startup isso fica cada vez mais evidenciado. Eu não consigo criar uma startup que vai virar um unicórnio, mas eu preciso criar uma equipe que vai gerar uma startup e fazer ela se tornar um unicórnio. Então a gente consegue perceber que algumas soluções, ela às vezes está atrelada a pessoas que estão ao nosso redor. Nós não somos especialistas em tudo, né? O ser humano não foi criado para ser isolado, né? Então eu tive uma experiência muito interessante, porque eu vim para cá, para o Rio de Janeiro, em 2023. Retornei, né? Sou de Barra do Piraí, interior do Rio de Janeiro. E a minha vida profissional foi toda no sul do Brasil. Pescou muito naquelas lagoas lá. Pescou muito lambari, Eu fui para camarada. Chapecó em 95, rapaz, divisa com o Rio Então Grande já do vem do Sul, você interior. atravessa o Rio Uruguai ali, É tá? vida boa, foi É, criado na roça, isso é E bom. ali é muito bom, é uma região fantástica É que muitas verdade. pessoas que saem do Brasil não conhecem, Muito né? verde, né? Muito verde. Zona rural, uma beleza. Exatamente. Então, eu vim morar aqui em 2023 e eu acabei ficando meio isolado, né? O cara perde o contato, né? São 1.400 quilômetros de distância, né? Da onde a gente morava. Não é muito. É. E cheguei aqui no Rio de Janeiro, pô, foi o que me salvou, foi justamente me conectar com os grupos de network, entendeu? Que aí começou a abrir, um conhece tal e o outro conhece aquilo. Quando que alavancou isso? Quando foi assim aquele... Foi logo nos primeiros meses que eu estava aqui, eu estava frequentando a Igreja Batista de Atitude, né, lá na Barra da Tijuca, conheci o Aqui Leonardo. na Barra, Isso, aqui. é. E a gente acabou, ele, ó, vai ter um evento network lá no Centro Metropolitano, tá convidado por mim e tal. E eu fui lá para poder conhecer, gostei, né, na época e comecei a fazer parte do grupo. Na verdade, faço até hoje, né, e acabei recebendo o convite de participar de outros grupos. Então me trouxe uma network muito interessante. O que eu sofri um pouco é que ali em 23 não se falava muito de startup aqui. Não, só se fala de É, 5 anos para cá, é sem uma coisa, ser, sem ser 5 anos, é né? uma coisa muito recente, eu Mas em São percebi. Paulo depois migrou aqui para o Rio. Agora Exatamente. estão em outras capitais também. E agora eu estou conseguindo participar desse processo de abertura, né? Agora tem o Porto Maravilha ali, que tem uma estrutura maravilhosa, né? Tem o Hub RJ da FAPERJ, que eu tenho alguns projetos que eu estou lá desenvolvendo com eles, né? Então tem vários lugares que começou a desenvolver. Participei um pouco com o pessoal de Maricá também, um núcleo de robótica, né? Lá fui algumas networks muito interessantes, com os projetos muito arrojados, na parte de Deep Tech, uma coisa mais profunda, a parte de desenvolvimento, né? De soluções. E aí eu comecei a escalar dessa forma. Comecei o network do zero, tudo novo e tem sido uma Denilson, eu vi experiência muito outro legal. dia um filme, um documentário na Netflix dos humanoides fazendo reunião. Os executivos humanos e os humanoides. Eles deram um show nos executivos humanos. Tudo programado. Eu acho que está sendo feito também de forma muito indiscriminada. Eu tenho quase certeza que vai dar muito problema no futuro isso, né? Mas no momento a gente tem que se apegar e realmente aproveitar Está do um que pouco nós temos. fantasioso, né? Tá, e está sendo construído às vezes de uma forma muito muito leviana. Eu percebo isso, né? Por exemplo, você teve aquela vez aqueles
aqueles mineradores que ficaram presos lá no Chile, lembra? Que ficou lá Lembro, 700 metros demorou, abaixo. um Esse tempão. tipo de coisa, uma máquina poderia fazer hoje em dia. Hoje tem máquina, robô hoje que consegue esse trabalho de pedreiro, pô. O cara senta tijolo, um troço assustador, artes marciais. Então, para algumas atividades que são, por exemplo, perigosas, né, eu acho que seria interessante você já estar colocando Descer um primeiro robô isso. lá no fundo do poço, dirigir ele pelo, né, ele ouvindo e você instruindo a máquina, Exatamente, abraça, segura, coloca o cinto, agora vai subir, segura firme, ele vai subindo. exatamente. E você tem outras profissões que têm risco para o ser humano também, são várias, né? E eu não vejo que o foco é muito esse, não. Realmente, o pessoal é muita vaidade por trás disso e até mesmo alguns interesses escusos por trás disso, né? E na área militar também, é uma coisa que já está muito adiantada, essa questão que as próximas guerras vão ser muito tecnológicas, não tenho dúvida nenhuma Agora tem disso. os humanoides, os robôs que guerreiam, né, que vão para a luta, né? Eu acho meio insano, acho que é o único ser dessa galáxia que consegue construir um ser que em pouco tempo pode superar em tudo. Porque, na verdade, um robô desse Não, ele tem, pelo menos se levar tiro, constrói outro, né? Agora, o soldado, se levar um tiro e morrer, não dá para não tem mais volta. ressuscitar, né? Exatamente. Então eu percebo que está sendo feito de uma forma muito indiscriminada e eu tenho certeza que meio que absoluta que vamos ter problema no futuro, sim. Já teve um caso, inclusive, de um robô que se sentindo ameaçado fugiu nos Estados Unidos, lá, se não me engano. Estava vendo uma reportagem Foi sobre isso. numa conferência, Acho que foi não? sim, acho que foi alguma coisa que estava olhando meio por cima, mas ele com medo de ser destruído, alguma coisa assim, ele tomou a decisão Reagiu. de reagir, né, de fugir, de uma fuga, né. Então a gente não sabe até onde que isso É pode uma parar. confusãozinha que fez lá E faz, né, daqui a no pouquinho sistema, né? hoje em dia está tudo muito automatizado, né. Hoje você fazer um estrago, você aperta um botão, né. Um estrago muito grande, né, É. é verdade. Mas hoje, enquanto a gente não chega nisso, tem que Denilson, eu tenho muita curiosidade dos detalhes aqui com relação a essa participação de grupos de pessoas, né, interagindo para fazer negócios, né? Aquele modelo, aquele protótipo, né, padrão de palestrantes, temas, plateia, encerra, as pessoas vão lá para um coffee break, aí começa a conversar e trocar cartões e tudo mais. Isso é um padrão até meio cansativo. Eu acho que algumas pessoas já evoluíram disso. concordo. Mas não foge daquela regra da apresentação. Onde você vai encontrar essas pessoas? Na gare do metrô? Numa viagem dentro de uma cabine de avião, sendo transportado a uma longa distância? É verdade. No McDonald's? Não vai. Vai encontrar um ambiente propício para isso. Que pessoas estão buscando a mesma informação, né. O que é mais importante? A estrutura que o organizador daquele encontro do network, de fazer empreendimentos e tudo mais, interagir ali, ou o próprio conteúdo dos convidados? Deu para entender? Deu para entender, telespectador? Convidado e organizador. O que é mais importante? Que é a qualidade do. Acho que a estrutura ela atrai, né, eu vou dizer que não, que ela atrai. O conteúdo do pessoal que está ali é muito subjetivo, né, a gente não sabe que grupo que você vai estar participando, como é que é aquele nível. Mas eu creio que o nível de empatia, sabe, eu percebo que está precisando a gente ter um algo a mais, deixar de ser interesseiro para ser interessante, não ir pensando o que que eu vou receber, mas o que que eu vou agregar também. Eu acho que passa muito por consequência daquilo que eu quero entregar e daquilo que eu estou precisando receber. Eu acho que o network eu sinto hoje ele meio um formato meio cansado já, né, tá muito, muito cansado, e eu percebo que se não tiver um nível de engajamento um pouco maior, de entender quais são realmente as suas necessidades, aquilo que você está precisando, e eu, tentar de alguma forma contribuir de uma forma um pouco mais prática nisso, eu acho que se não fizer isso aí não vai funcionar mais. Porque tem pessoas que vão para esses eventos que não acrescenta nada e ainda atrapalha quem está ali com E objetivo. sai falando mal. Se falar mal, quem vai falar mal de quem, né? E é o de menos. O problema é o prejuízo material e intelectual do evento, do objetivo, que foge. Então, o acesso, eu acho que tem que ser muito seletivo. Um pré-cadastramento para Perfeito. evitar quem Isso quem não é, não perfeito, entra. perfeito. Eu percebo que o mundo hoje ele funciona como se fosse com pequenas tribos, né. Você falou antes de mentoria, essas coisas, são tribos.
Grupos network são tribos, né? Eu percebo que o mundo hoje funciona muito assim. Quase sempre os frequentadores são os mesmos. Ele está lá no Norte Shopping, está no Shopping Metropolitano, daqui a pouquinho está no Barra Shopping. São as mesmas pessoas, aquela patotinha é a mesma. São Mas as eu acho que mesmas falta um pouco de maturidade também, por parte de quem vai, primeiramente para entender o seu próprio Mas negócio. eles vão por causa do coffee break. Não, também tem isso, sem dúvida. Mas quando eu chego num local desse, eu tenho que entender bem o meu negócio, entendeu? Ao ponto de entender o que eu posso estar trazendo com esse ecossistema para mim, para me ajudar, que eu possa contribuir com esse ecossistema também. É uma via de mão dupla, na verdade. Então, eu já vi, por exemplo, um negócio interessante, Roberto. Eu já vi se formarem protótipos de empresas com vários desses profissionais se integrando um ao outro, cada um na sua área, que é o que eu falei no começo, né? De você não consegue crescer sozinho, você consegue crescer com o ecossistema. O startup não funciona. Você conseguir virar um unicórnio sozinho, esquece, isso não vai acontecer nunca. Mas eu tenho um amigo que é especialista na área de direito, eu tenho outro amigo que é na parte do sistema, quer dizer, já começa a integrar. Eu tenho um que é muito bom de negócios, e você começa a desenvolver para cada startup um lucro de pessoas que vai realmente trazer aquele engajamento, aquela unidade para conseguir transformar aquilo num produto e escalar no mercado. Esse patchwork, telespectador, desculpe usar um termo um pouco mais delicado aí para entender, é a reunião de vários conjuntos e de vários projetos individuais. Pode ser uma grande empresa, pode ser um microempreendedor, pode ser um iniciante, pode ser alguém especializado tecnicamente na massa toda da reunião Uhum. e que forma aquela corrente e vamos contribuindo. Mas isso eu acho mais um formato de mesa, né? Uhum. O que tem em muitos grupos que Fala roda funciona. de conversa. Mas funciona muito também, às vezes, de você utilizar, por exemplo, a rede de contato que cada pessoa tem. De repente eu não consigo fazer negócio com você, nem você comigo, mas a minha base pode te ajudar de alguma forma. Então, geralmente, eles abrem um espaço de, ó, que tipo de perfil que você precisa de empresa? Olha, eu preciso de cliente perfil XYZ. Alguém está lá, poxa, eu tenho esse parceiro que tem essa necessidade, eu vou conectar com você. Hoje eu percebo muito o grupo network voltando para esse lado, sabe, de indicações mais estratégicas. Eu estou explorando um pouco isso, porque eu tenho observado algumas coisas. Até a professora Ruth está aqui, vai ser a nossa próxima entrevistada, Perfeito. e eu já conversei com ela sobre isso, sobre não é a qualidade, eu não vou desfazer das pessoas que frequentam, né? Cada um tem seu interesse, tal, mas é questão de visão, né? Quem quiser, a água é água, mas uma é do mar e é salgada, a outra é doce. Se a pessoa Verdade. escolher beber água salgada, aí é problema dela. Se ela beber água doce, ela vai gostar, vai entender que é bom. Mas eu acho que a questão aí é que não existe uma regulamentação dessas reuniões. Elas acontecem assim, esporadicamente, esparsas. Aí daqui a pouquinho tem 2 ou 3 ali que estão de olho, infiltrados para aprender. Daqui a pouquinho lançam, muda só o nome. Acontece. Hoje a agenda do ano passado, de 2025 para cá, Denilson, ela triplicou. Caramba. Você chega a ter 2 eventos parecidos só no Rio de Janeiro, capital, em lugares diferentes, com nomes diferentes, mas o conteúdo é o mesmo. Qualidade é outra questão. Uhum. Nós vamos discutir depois do intervalo. Ok. Já voltamos, estamos aqui no Campo Olímpico de Golfe, olha que maravilha, gravando ao vivo, tá? E voltamos com a segunda parte do nosso programa, que nós estamos aqui com o Denilson de Oliveira, e agora a coisa vai esquentar. Tá bom? Até já, gente. Até já. Voltamos com o programa Conexão News, aqui pela Max TV HD 525 da Claro Net, TV por assinatura, com mais de 1 milhão de assinantes aqui no estado do Rio de Janeiro, e também pelo YouTube, né? Que é @TV Conexão News. Entra lá, depois do programa que está no ar, alguns minutos depois já está disponível no YouTube, não é isso, Marcos? Já fica disponível. Aí assiste de novo, você chegou atrasado, pega aquela parte que perdeu, ou então já pode também, se não teve oportunidade de assistir direto, né, ao vivo lá no canal da Max, vai estar disponível ad eterno no YouTube, né? Até a segunda ordem, aí que daqui a pouco eles mudam também, criam outro aplicativo, aí vai. Mas, gente, é,
Muito bom conversar sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que nossos telespectadores estão focados, estão sendo bombardeados, estão ouvindo falar na história do network, dos encontros, das pessoas que se reúnem para falar de negócios, interagir e criar esses debates. Nós vamos tentar aqui sintetizar, com a colaboração do Denilson de Oliveira, o melhor para que o nosso telespectador, que é leigo no assunto, entenda. E que se tiver algum negócio também, se quiser participar, já vai chegar com alguma, algum conteúdo, né, para saber exatamente o que é. Não ir só de curioso, mas com a base já para focar no seu objetivo. Perfeito. Denilson, vamos focar agora na questão da qualidade. Isso. Como é que você vê, pela sua experiência, a qualidade desses eventos? Eu tenho participado atualmente, como você falou antes, aqui com a Ruth, né? Ana Guiber também. E a Ruth tem uma coisa muito interessante, que é a alta capacidade que ela tem de poder fazer uma análise de uma pessoa, identificar os seus pontos fortes, onde ela precisa estar melhorando um pouco mais e trazer alguns direcionamentos estratégicos. Porque antes de qualquer CNPJ, você tem um CPF. E se esse CPF não estiver bem, rapaz, nada vai Tem funcionar. o DNA também, Tem né? DNA, não adianta. Então, hoje, o diferencial que eu percebo hoje no trabalho que a Ruth faz no Guiber é justamente esse, de entender a pessoa que está por trás, às vezes alguns bloqueios que existem ali. Eu já tive a oportunidade, estou falando por experiência própria, né? Eu passei um momento muito difícil em 23, foi a perda de um filho de 23 anos de idade. E eu lembro que numa conversa ela realmente me abriu a visão para muitas coisas, né? E hoje eu falo com ela, ela nem lembra dessa conversa mais, mas eu não esqueci, né? Importante. E me ajudou muito a superar esse momento, né? Difícil que a gente passa, que é uma coisa que ninguém está preparado para poder enfrentar. E eu consegui realmente, com o apoio de Deus também, consegui superar, e muito em função desse contato, né? Desse network, né? Que eu conheci ela no network. Hoje ela montou o grupo dela network, mas tem uma vertente um É? pouco mais diferente, é o Giver, sim. Qual a idade dela? A Ruth, nossa amiga Ruth. Ah, não, estava pensando que A estava falando da Ruth. sua filha Não, também no a início. minha filha tem 13 aninhos, né? É, mas tem um grupo Você tá lá no, comigo no aí, colégio. tá firme, não, ela Eu tá nem bem, ela se juro que no destaca. colégio. Então, assim, são aprendizados que a gente vai tendo, acho que, como eu falei para você, de um precisar do outro, não só na parte financeira, na parte de negócio, mas também na parte de apoio, às vezes, que você precisa de uma palavra. Acho que o empresário hoje, eu percebo que ele é muito rodeado de pessoas, mas muito sozinho ao mesmo tempo, né? E eu acho que falta muito aquela empatia de entender a necessidade do outro e contribuir um pouco mais com o próximo. Denilson, você é um estudioso nesse assunto. Pelo Um seu pouquinho, currículo aqui, a minha equipe de produção me entregou isso aqui, certo? já sintetizando e tudo mais. As startups, elas inundaram o mercado. Hoje é até difícil se você colocar na barra do Google, startup, tracinho sobre isso, ele vai te entregar, Uhum. mas não vai entregar tudo. Então você tem que viajar ali nas redes, né? Pesquisar. E pesquisar e depois entender o que é, extrair para fazer um composê de todos os assuntos para entender o que você quer, se for na área de esporte, saúde, lazer, tudo mais. Mas voltando objetivamente na questão do network, o que está faltando para melhorar? A questão seletiva nós já abordamos na Sim. primeira parte do programa. Vamos pular isso aí. Vamos falar em termos de. Um dos projetos que eu apresentei justamente para o É, Giver, que eu estou isso, desenvolvendo um no, projeto no para eles, livro, exato. foi o sentido de a gente automatizar isso, né? Então, eu estou buscando alguns editais de fomento que existem, né? Ano passado o governo liberou 21 bilhões para startups, né? Então, isso quer dizer que o foco está na inovação tecnológica. Eu acho que está fugindo muito daquela coisa de empresa convencional e buscando para quem realmente quer trazer algo novo para o mercado. Desses 21 bilhões, Roberto, 7 bilhões é subvenção, é fundo perdido, não precisa devolver. Então, esse valor você faz ali um prognóstico, um planejamento estratégico, vai tanto para programação, marketing, venda, né, formação da equipe, a parte É de projeto. compliance, isso. E você destina esse valor e o governo. Eu já fui acelerado em algumas startups que eu tenho, para você justamente começar a formatar. O que difere uma startup da empresa comum? Uma startup ela tem um modelo replicável e escalável, que é o que eu estou tentando trazer para a Giver, né? Tentar replicar esse projeto que já está dando certo. Né? De que forma isso? Eu não consigo hoje imaginar só a forma sistêmica. Eu acho que ela tem que estar embarcada com a inteligência artificial junto para a gente poder conseguir, porque ela tem que estar preparada para poder trazer uma resposta baseada na essência que a mente do nosso empreendedor ali já tem, que já está funcionando Está há aquilo. quantos anos isso? 20.
Com tecnologia, sim. Eu comecei em 2015, né, e Santa Catarina começou muito antes o processo de inovação tecnológica, né, lá chegou o celular muito rápido, a internet, então hoje eu posso dizer que o Vale do Silício brasileiro está em Santa Florianópolis, né. Catarina é outro mundo, né? Realmente, a diferença é muito grande, né, para cá mesmo estando toda a questão populacional e econômica do Rio, Santa Catarina realmente ela está muito adiantada. Em 2015 eu fazia aplicativos independentes para uma pizzaria, para uma hamburgueria, para um trailer de cachorro-quente, um cardápio próprio, mini iFood ali, né, entre aspas, né. Então desde Mas 2015 já tem a os solução. recursos tecnológicos da informática, da internet, não eram tantos como são hoje, né? Hoje Hoje pulverizou você tem muito. só de inteligência artificial, você está chegando a 40 inteligências artificiais É disponíveis. verdade. Isso traz um desafio, né, você tem acesso de informação, mas como trazer essa informação realmente ser útil para você, né, qual que é melhor, qual que se adapta mais para a tua realidade. É. O mundo não é movido por pergunta, né, por resposta, por pergunta. Se não souber fazer boas perguntas também, ô Roberto, você não consegue utilizar bem a ferramenta não. Não viajar na maionese, né? É. Eu já tenho uma outra estratégia que eu faço que é muito legal, que eu confronto às vezes. Eu uso 2, 3 pagas, e quando eu estou formatando um projeto muito importante, eu fico, jogando uma contra a outra, né. Eu dou minhas opiniões ali, jogo o que você acha, olha, o fulano tá assim, entendeu. Eu acabo trazendo um pouco mais Quando de estão falando em inteligência artificial, a equipe lá pesquisou isso aqui, tenho a impressão que eles pegaram a inteligência artificial. Aí eu mostrei para você quando chegou aqui, você arriscou aqui, ó, isso aqui é inteligência artificial, deu uma a parte informação que não final. tem nada a ver com Não, 20% só que ficou fora, o restante ali ficou excepcional, na verdade. O não, o resto pessoal está não de foi, parabéns pela foi pesquisa. uma pesquisa mais detalhada. Mas voltando à questão da qualidade do ambiente de network, de empreendedorismo, o que que eu dei minha opinião, mas eu não sou do ramo, sou Uhum, jornalista, sou aquele jornalista crítico, que debate, que é opinativo, não sou adestrado, sou jornalista adestrado, uhum. tá? Não sou Não marionete. está na bolha. Eu vou na minha experiência, que não é pouca, 42 anos, Opa, batendo direto, né? legal. Então, eu sei conduzir, eu sei onde é que eu vou pegar, porque o interesse meu, ele transcende o interesse do telespectador. Porque o programa é gravado, vai para o ar, as pessoas assistem. Hoje eu estou encontrando pessoas em vários lugares, em vários ambientes, que estão assistindo o programa. E eu atribuo isso ao conteúdo, que um vai falando para o outro. E crescemos. Tá sabendo, né, Marcos? A gente cresceu bastante? Ele está sabendo. Isso é importante. Ele pesquisa, né? Então, a gente eu tenho visto, particularmente, às vezes um ambiente meio. A professora Ruth tem um ambiente bom, viu, professora Ruth? Ela não está aqui? Ela vai assistir o programa, ela vai ouvir. Como é que é o seu ambiente de trabalho do network? O que que você faz um trabalho individual? Como é que Hoje eu participo de alguns grupos, né, network, 2 ou 3, que mais também eu não tenho muito tempo para é? isso, né. Os projetos de startup que estou desenvolvendo me consomem bastante, mas eu trabalho mais, home office, né, eu tenho uma estrutura muito confortável para trabalhar home office, e eu acabo mantendo os meus contatos através dos Você é o grupos. Vale do Silício todo, né? É verdade. É verdade, eu já estou desde 2016 que eu trabalho home office, né, mesmo quando eu morava em Santa Catarina, eu já estava morando, nesse sentido. A qualidade de vida é muito boa, né. Às vezes, no meio da tarde, eu preciso sair com a minha filha alguma coisa, depois eu compenso isso trabalhando até de madrugada, então isso que você consegue realocar melhor Qual o é o tempo. tema preferido para network, para que a pessoa leiga olhe e goste? Eu acho que não precisa necessariamente ser um empresário, mas uma pessoa que gosta, quer empreender ou que gosta de empreender. 85% dos negócios que você não fez está no network que você ainda não conhece, são pessoas que você ainda não conhece. E eu costumo sempre dizer que a qualidade, ela vem da quantidade, né. Então quanto mais pessoas você conhecer, maior possibilidade de você ter networks mais interessantes para você. Então você tem que sair um pouco, sabe. Eu reservo um tempo do meu horário de trabalho semanal para poder dar uma saída, visitas estratégicas, né, participar desses grupos, conhecer pessoas novas, ouvir também, aprender coisas novas também, acho que é importante. Se eu tivesse que ficar durante o horário comercial em casa sozinho trabalhando também, daqui a pouco eu ia enlouquecer, né. E quando eu saio eu gosto justamente de participar de Denilson, nós grupos. temos aí uns influencers, está coalhado nas redes sociais, que se vendem como grandes influencers que têm milhões de seguidores. São robozinhos. Nossa, eu sei verificar. É, Na realidade, ele às vezes tem 25, 30, 40 mil, que eu já acho muito. Porque se ele fosse segmentado, por exemplo, ele trabalha no nicho de
motores, automóveis, motos e tudo mais, com 40 mil ele tem um público muito bom. Se 10% consumir a proposta dele, ele tem 4 mil consumidores. E tem outros que conta história. É o TikTok. Entendeu? Então, não vai a lugar nenhum. É Porque verdade. depois dele, a história dele tem outro melhor ainda, tem outro que faz rir, outro que faz chorar, outro que faz você pensar em se suicidar, inclusive, né? Tentar suicídio. No que esse tipo de influência pode ajudar o network? Olha, eu gosto de tomar muito cuidado. Eu acho que tudo tem que ser muito bem selecionado, o tempo que você está. Filtrar, né? Tem que filtrar muito bem. Eu acho que a primeira coisa está na sua própria análise, do que eu quero para mim, né? De colocar em prática os meus objetivos, de anotar mesmo os meus objetivos, curto, médio e longo prazo. O que eu quero fazer? O que eu sou bom? O que a natureza me presenteou, né? Para que eu possa buscar meus recursos através desses dons que eu tenho, né? Como foi o caso do Silvio Santos, né? O cara falava super bem, comunicação, teve a oportunidade, e ali o próprio corpo dele Mas já na abriu hora o que ele caminho para jogava ele aquele aviãozinho, o ibope dele ia lá em cima. também. Depois que já estava O bem, né? cara é um comunicador, Ele é comunicador nato. Então, acho que é importante tomar muito cuidado. Como falei antes, excesso de informação também não é legal. Você tem que filtrar aquilo que você precisa. pesa muito, né? Muita Pesa. Aí informação. você tem que identificar bem as suas. Hoje é muito fácil você perder o foco hoje em dia. E eu vejo isso na juventude, tá? Inclusive. E eu tento fazer com a minha filha isso. Olha, mantenha o foco nos seus projetos. O projeto é esse, então vamos focar aqui. O que vai te contribuir por isso? Aí sim, aí eu vou buscar essa informação que você colocou. Um bom influência, alguém que tem uma boa parceria, que fala sobre esse assunto. Eu vejo pessoas na internet fazendo mentoria, propondo mentoria. Instagram, então, está coalhado. Coalhado. Ela fala de como a mãe vai educar os filhos, vai conversar com os filhos, mas ela não tem filhos. Hoje a internet não abriu a possibilidade de qualquer pessoa sem o mínimo conhecimento, até formação na área, se torne, entre aspas, um especialista, né? É isso que me preocupa, entendeu? A gente tem que tomar muito cuidado. Principalmente criança não tem muito esse filtro. A gente que já tem um pouco mais de idade, a gente consegue filtrar melhor. O cara tem referência para poder falar, por exemplo, na parte de alimentação. Eu acho muita gente que não é médico, não é da área, né? E está falando coisas ali que, às Ensinar vezes, a cozinhar ovo, colocando o ovo não é um no espaço. nutricionista, não é nada da área, mas está dando pitaco sobre isso. Eu vejo a necessidade de querer aparecer, né, de querer formar sua tribo, de querer gerar um engajamento, conseguir um patrocinador. Então, o objetivo que tem por Eu trás tenho um jornalista da última hora, ele já morreu, o Quaresma. Ele morreu, Quaresma é Quaresma, não é o nome Aham, dele era, o sobrenome era Quaresma. parece, né? Que quando teve um calor aqui no Rio, muito forte, ele foi na Avenida Presidente Vargas, estalou um ovo, o ovo fritou no asfalto. É foto, porque na época ele tinha a filmagem, mas foi na reportagem que saiu. Num canal de televisão, não me engano, se eu não me engano, foi num canal desse de televisão aí. Mas a foto saiu na primeira capa, mas fez um sucesso. O maior sucesso na última hora, eu não trabalhei, nunca trabalhei na última hora, era o tal do Mão Branca. Ouviu falar no Mão Branca? Não lembro. Era quando aparecia um cadáver na Baixada, eles jogavam uma luva branca assim em cima do cadáver, fotografavam, e o Mão Branca agiu em São João de Meriti. Aí botava, fazia um sucesso danado, vendia jornal pra caramba, ficava pendurado assim, na banca assim. E depois esse aí do que fritou ovo no asfalto. Então, esses ganchos, sem internet na época, era a grande imprensa, a imprensa média, né? A última hora era uma imprensa média, mas que vendia 150, 200 mil jornais no Rio de Janeiro. Naquela altura o grupo vendia 300, 400 mil, final de semana, assim, vendia 600 mil exemplares. Tinha muito assinante e tal. Isso caiu tudo, isso acabou tudo. A jornal de papel, a revista de papel, acabou tudo. Agora é tudo eletrônico. Então, como que o network pode ser útil, de maneira geral, para as pessoas que podem se interessar em participar de um evento desse? Eu acho, primeiramente, Cuidado, hein? não, por exemplo, no meu caso, por exemplo, foi muito importante, entendeu? Foi um braço no momento que eu precisei pessoal, eu tive esse apoio muito forte, apoio de muitas indicações de negócios. Olha, eu não preciso da sua solução, mas eu tenho uma pessoa que precisa, vou te conectar lá. Isso eu recebi muito, cara. A troca, Nossa, eu passei o ano e recebi muitas uma indicações. finalidade de troca. Isso. Mas assim, uma coisa muito espontânea, sabe? Inclusive, alguns eu não tinha como consumir o produto dele, não precisaria, mas eu dava soluções, eu tentava abrir a mente para algumas coisas, dava meio que uma consultoria gratuita ali, Ah, de soluções que ele poderia estar desenvolvendo de parte tecnológica, ou até mesmo alguns eu transformei um pequeno negócio numa startup,
Ah, mas como assim eu posso? Pode. Você pode pegar isso que você tem aqui e transformar numa startup. Como? E eu fiz essa para a pessoa. Explica para o nosso telespectador, eu gosto sempre de interagir com Isso é legal. quem vai assistir o programa, a fintech e a startup, a diferença. A questão financeira é outra, mas explica direitinho. A startup ela é uma maneira de você fazer algo diferente, algum problema que você consegue resolver no mercado de uma forma, diferente, menos peculiar. É um balcão, né? Não precisa necessariamente ser tecnologia. Quando tem, fica mais evidenciado, mas pode ser uma ideia criativa que você desenvolve. E que você no caso eu tenho uma cliente minha da jornada do Sim, que acompanha a noiva, né, todo o planejamento de casamento, ela tinha um curso da Hotmart só, e uma planilha de Excel, certo, estava trabalhando assim. Agora conosco agora, ela tem todo um sistema embarcado, a pessoa entra ali com login e senha, Tudo na todo startup. financeiro, todo o sistema ali dentro dos pagamentos dela, as datas, os calendários dos Ela abre a eventos, tela do computador, está tudo e ali. tem um A aplicativo vida móvel dela também, está ali. Se o e um computador morrer, ela aplicativo, morre junto. ela joga tudo ali para dentro, consegue coordenar aquilo numa planilha de Excel, né, com Manda avisos. ela colocar um HD de memória lá. Então, quer dizer, já mudou, para quem tinha apenas o curso de Hotmart, né, e uma planilha de Excel, hoje ela tem um sistema próprio, um aplicativo próprio, ela consegue conectar, as pessoas têm login e senha, tem todo o gerenciamento ali de agendas, de fluxo de caixa, de pagamentos que ela tem que fazer, o planejamento de quanto tempo antes tem que fazer tal coisa, todo o direcionamento, quer dizer, muda muito. Ela está para lançar agora esse curso, com a Jornada do Sim, um projeto maravilhoso. Olha que beleza, o carrinho do Golf passando aí. Então, a diferença é essa, de você pegar, às vezes, uma coisa muito simples e, com maneira criativa, embarcar um pouco mais de tecnologia e você transformar numa startup. Me ajuda aqui, Denilson, eu vou contar com a sua colaboração e vou Pois não. falar com a professora Ruth também sobre esse assunto, tá, Ruth? Presta atenção aí que eu vou falar sobre isso. Eu vejo, às vezes, um convidado, um palestrante, ele demora 10 minutos para contar a vida dele, para depois entrar no assunto que é o tema da palestra dele. Como é que você vê essa questão? Para tentar trazer uma autoridade maior, talvez tenha um pouco em relação à insegurança, né, com relação à sua própria história ou Não, sua... mas seria um marketing errado? Seria Eu acho que talvez destrutivo? falta um pouco de equilíbrio. Acho que é mais importante aquilo que eu tenho para agregar do que eu tenho para falar sobre de mim, né? Eu estou mais Isso pode trazer uma segurança psicológica para ele entrar na segunda não, parte? talvez uma autoafirmação, ou de querer realmente de justificar por que eu fui convidado, por que eu estou ali. Eu não quero ser convencido, não, é só contar a minha vida, eu vou ter que fazer 10 palestras, parte 1, parte 2, parte Eu 3. gosto, mas eu tenho um detalhe importante. Eu gosto de pensar de fora para dentro. Eu fiz faculdade de marketing, né? Marketing e vendas. Sim, sim. E o que eu aprendi, na verdade, é o seguinte: escuta o mercado. Deus te deu 2 ouvidos, né? Para você escutar melhor mais do que você fala. Então eu percebo, escuto mais, tomo as minhas decisões voltadas. O que é importante que as pessoas ouçam sobre mim? Não aquilo que eu gostaria de falar. Tem uma grande diferença, né? Quem que é o público, né? Quem é o ambiente que vai estar ali? O que que eles fazem? O que que eu posso trazer de experiência que venha agregar para o negócio deles? Então eu costumo Você escutar. gosta daquele estilo que joga para o auditório, né, para as pessoas presentes fazerem as perguntas? Bom, eu acho interessante. Eu não sou assim um palestrante nato. Na verdade, eu sou um estrategista, né? Eu gosto de trabalhar até às vezes mais na minha, meio quietinho e tal. Eu gosto de trazer soluções, não precisa nem aparecer. Mas eu vejo que tem pessoas que gostam, fica mais interativo, né? Não tem dúvida nenhuma. E mostra que realmente a pessoa confia no taco, né? De informação, né? E quando você joga para o público as perguntas, você tem que estar preparado para tudo, né? Denilson, vocês têm um bom perfil. Eu vou conversar com algumas pessoas que de repente dá para criar um comitê, alguma coisa das pessoas que fazem network para selecionar. Aí quem tiver dentro ganha um selo de qualidade. Quem tiver fora é porque não conseguiu entrar. É igual antigamente que tinha um clube os clubes tinham aí o iate, Uhum. aqui o Costa Brava, Na época era tinha comum. aquelas bola preta e bola branca, o cara entrando de sócio, eu sou rico, aí então vamos lá, bota lá. Eu não, vai ficar com o teu dinheiro que você não vai ser sócio aqui não. Eu acho que a necessidade no grupo network é você conseguir ter uma forma de você mapear. Você falou muito interessante, perfis diferentes. Não, eu estou iniciando, não, eu já estou no nível avançado, estou no nível intermediário, né? E eu particularmente gosto de trabalhar muito em negócios com uma sequência. Se você tem a chance de reunir essas pessoas, pode ser assim um jantar ou um almoço, só para estar Não, só nesse tema. sempre é válido, porque na verdade cada um já tem o seu público conectado. Quando você junta Claro. isso, torna realmente, não existe um concorrente Nós do outro. temos que ter O cuidado. mercado é muito maior de pessoas que não participam, Eu não né? vou citar nomes, nem o nome do movimento. Nós temos aqui no Rio uns 4
que é chave de cadeia, tá? Nossa, pai. Eu tô aqui há pouco tempo, eu não conheço ainda. Fala comigo que depois, em off, eu te digo quais Opa, são. vou querer saber, com certeza. E eu fui lá uma vez só para ver como é que funciona. Porque tinham dito para mim, eu falei, eu vou lá, vou participar de uma reunião. Sentei, fiquei quietinho, rola de tudo, tá? Nossa, Deus. Até azaração, Caramba. paquera de homem Eu com nunca mulher, presenciei nenhum evento que eu fui, não. há coisas incríveis, Não, tudo aí é ligado foda, à foda. política, a Entendi, interesse de entendi, cargos públicos. E não é um ou dois, não, tem muito mais. entendi, entendi. Agora, igual as associações de academia de letra. Tem agora academia de letra de. Não vou citar o nome da cidade, que o pessoal pode se ofender, mas eu vou citar assim, de Bangladesh, por exemplo, lá no outro lado do planeta, que não tem nada a ver, não tem nem um grupo de escritores, tem um ou dois ali e tal. E aí o sujeito é uma profissão que não tem nada a ver, é escritor, mas nunca publicou um livro. É, mas o mundo atual tá assim, né, Roberto? Hoje em dia não dá pra você confiar nem no que você Isso é come coisa mais, de né, pô? mundo, né? É, hoje em dia tá tudo assim, né, cara? Hoje em dia, as pessoas fazem tudo por aparecer, né? Por aparência, por ter seguidor, mesmo que não tenha conteúdo, que nós estávamos comentando aqui antes, né? Então as pessoas querem fazer movimentos, mas às vezes não tem uma substância, não tem, sabe, uma solidez, né? E nós temos que ter esse filtro, acho que nós temos que ter essa maturidade e entender, né? De você, às Tem vezes. uma turma brava aí, viu? E eles não gostam de mim, não. Porque eu já falei cara a cara, como estou aqui, não em entrevista. Porque se sentar aí para entrevistar, a casa cai. O problema não é esse. O problema é que lesiona. A pessoa bem intencionada num grupo desse vai ser lesionada. É, de verdade. Fica aquela história: digas com quem andas, que te direi quem Quem és. faz? É exatamente isso. Eu acho que quem faz isso, que está realmente com uma proposta boa, tem que ser seletivo. Vamos conversar isso até numa outra oportunidade, porque foi muito boa a entrevista Poxa, eu que agradeço. e eu agradeço a sua É um prazer estar com presença, tá? você, Roberto. Agradeço a professora Ruth que te trouxe Legal. aqui, foi Eu uma agradeço surpresa também, a muito Ruth é uma agradável. parceira. Fomos mais além do que uma simples sinopse, desenvolvemos muito bem aqui os temas. Que legal. Então ficamos por aqui e voltamos com Conexão News, programa na Max TV HD 525 da Claro Net, @TV Conexão News no YouTube. Até lá, obrigado, hein? Obrigado. Um abraço.